tem que cuidar um pouco para também não se colocar uma pressão de ser engraçadinho o tempo todo, né? O sindicato também posta bastante coisa séria, o meme ele é raro, mas às vezes ele dá um alívio cômico, assim, né? A categoria gosta, se identifica, compartilha, enfim, e sai daquele quadradismo, assim, que a gente está acostumado, né, da assessoria. Aqui mais um exemplo, assim, já puxando um pouco para o diálogo com a base. A gente faz rede social sem fazer relação, sem responder os comentários. É tudo meio de cima para baixo, assim, né? A gente vai fazer uma nota, traz a opinião do dirigente, larga lá e espera que as pessoas vão absorver aquilo como se a comunicação funcionasse de uma maneira hipodérmica, assim, né? Aquelas teorias antigas do jornalismo. Teoria de comunicação de que você tem o emissor fala, o receptor recebe e entende. Não é assim, né? Nunca foi e hoje em dia está completamente diferente porque são milhões de emissores, né? E aí, basicamente, lá teve a Prova Paraná, que é tipo um instrumento utilizado pelo governo do estado para medir o aprendizado dos alunos, né? A gente tem muitas críticas a esse processo, enfim. É uma prova estadual que todo estudante de ensino médio tem que fazer. E aí o gabarito vazou na internet, isso já tinha acontecido, vazou antes, e daí a gente, aí fizemos uma nota séria, né, sobre isso, criticando o vazamento, e na nota séria, essa pessoa da base, como que eu nem conheço, a Edmara, comentou, é raro, mas acontece muito, tipo, debochando, né. Aí a gente pegou, printou e soltou em cima da imagem da notícia que saiu na TV, assim, que é rapidinho, daí tu expõe aquela pessoa da base, de uma maneira engraçada, assim, porque ela já está se expondo, né? Faz um troço meio tosco, mas funciona, porque, bom, as pessoas já estão curtindo o comentário dela lá num outro post, você traz e aí você dá um outro grau, né, de visibilidade para aquilo e tu vai reverberando, né? Ou seja, tu consegue aproveitar um conteúdo que a base produziu para fazer mais conteúdo e para dialogar com mais gente. Sim. As coisas de oportunidade, assim, né? Caiu o WhatsApp, parou o sindicato, né? Parou tudo, assim, porque o WhatsApp, as escolas não funcionam mais sem WhatsApp desde a pandemia, né? Porque é o tempo todo. Só que aí, por outro lado, os professores estavam felizes porque a Secretaria de Educação parou de encher o saco, parou de mandar demanda todo dia, né? E aí a gente resolveu tirar um sarro com isso, super funcionou também ali no Instagram, 458 curtidas. O print aí, na verdade, a gente pegou o post no Twitter que a gente fez e postou no Instagram, então tentando fazer essa integração entre as redes também, né? Aqui saindo um pouco da gracinha, mas ainda nessa lógica de trazer a categoria para as redes do sindicato, lá, um rolê que aconteceu há 2 semanas, se eu não me engano, Daniel não me deixa mentir, nosso diretor, a CED teve a brilhante ideia de lançar uma avaliação de desempenho dos professores preenchida pelos alunos, ou seja, os alunos iam avaliar o desempenho dos seus professores, chamada Professor Diamante, que é tipo um negócio assim, um rolê meritocrático de ranqueamento, de punição, né, de vigilância, que a CED lá faz muito. O governo parece um ISO 9000, assim, e para fora eles vendem que está tudo uma maravilha, assim, mas nas escolas as pessoas não aguentam mais, assim, estão completamente sobrecarregadas, preenchendo planilha o dia todo e o processo de aprendizado totalmente escanteado de ensino e aprendizagem, né? E aí o troço, a gente viu que a categoria se revoltou com aquilo e como é que a gente incide, né? A primeira coisa que a gente, vamos fazer uma nota criticando. Eu sou muito fã do textão, eu adoro, eu acho que inclusive sofre um preconceito assim que não merece hoje em dia. As pessoas leem. O que a gente mais ouve dirigente assim não, as pessoas não leem mais. Não, as pessoas leem. Se elas estão interessadas, se é um assunto que toca, se é um texto bem feito, as pessoas leem. Nem sempre é o melhor formato, né? Nesse caso eu achei que não é o melhor formato. Não precisa fazer uma nota de repúdio. É óbvio que a gente repudia, sabe? Então a gente pegou comentários de pessoas que já estavam criticando o negócio e já estavam bombando, né? Tipo, os comentários aí já tinha 138 curtidas. Bastou printar, postar, tem uma arte bonitinha, né? Um trabalho. E o troço deu 882 curtidas, né, no Face. Bom, 32 mil de alcance. Aí, por outro lado, a gente foi pro deboche também, partiu para cima
e fez uma avaliação de desempenho do secretário. Além, além do card, que ficou muito massa, né? A gente fez um formulário no Google, simples assim, que tinha 3 itens que as pessoas davam nota de 0 a 10. As próprias perguntas eram debochadas, assim, teve, né, um trabalho para pensar elas. E tinha uma pergunta séria, que era uma pergunta de resposta aberta. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas na sua escola? Um pouco nessa lógica, assim, de, tá, vamos deixar a categoria falar, vamos ouvir, né? E o troço, em um dia, teve 3.500 respostas, assim, e não eram respostas repetidas porque tinha que fazer login, né? A gente fechou o formulário para um voto por e-mail. Surpreendeu a gente e mexeu com o governo, assim, de uma forma que o Daniel está aqui novamente para não me deixar mentir. O secretário de Educação fez todo um movimento para a gente parar com essa pesquisa, chamou a presidenta para conversar, não conversou ele pessoalmente, mas mandou o diretor, né? E o diretor falou, não, vamos acabar então com esse negócio de professor diamante, e vocês também dão um tempinho aí, vamos conversar, sabe? Porque é isso, os caras não... meio... Às vezes tu faz um bullying, assim, parece que a pessoa nunca foi criticada na vida, né? Porque a gente faz o diabo para mexer com eles e bastou debochar que eles voltaram atrás. Então, chamar atenção para essa... eu defendo muito, assim, em outros lugares que eu trabalhei também, o sarcasmo, o deboche, a acidez, ela é uma arma também na comunicação, né? Na luta de classes. E a gente faz pouco isso. É muito sério, muito sisudo. E no mundo das redes, as pessoas adoram, né? Um memezinho, uma gracinha. E ainda rendeu um outro tipo de conteúdo que, por conta da pergunta séria, as pessoas começaram a desabafar, assim. Como não precisava se identificar, o pessoal começou a falar o que estava acontecendo dentro da escola. Então, chegou muita coisa. E era uma pergunta opcional e teve mais de 1.500 respostas. A gente acabou de categorizar só agora, que aí já gerou um outro tipo de conteúdo também, que é tipo, 70% dos educadores criticam a falta de estrutura das escolas, 30% a falta de funcionários, e aí vai, né? Então, um negócio que começou como uma resposta debochada, porque não tinha mais o que fazer, teve resultado, eles recuaram na pesquisa e ainda gerou um monte de conteúdo bacana, né? Aí, por fim, esse aqui eu trouxe agora só porque achei uma sacada boa que rolou essa semana. Live, né? Ninguém aguenta mais live, mas todo mundo continua fazendo, nós inclusos. Isso aqui é uma live com a presidenta, em que ela abordou várias pautas super importantes que a categoria está sempre perguntando para a gente sobre essas pautas. Só que é uma live, né? Tem 54 minutos. Daí, essa semana, a gente teve a ideia, quem sabe a gente divide a live, marca os tempos de cada assunto e manda para a base de novo, né? E a gente fez isso ontem. Então, só para ficar mais claro, né? A pessoa quer saber de database, está ali nos 16 minutos. Terceirização de funcionários, 24 minutos. Aí clica, está marcado no link. E a gente mandou de novo para a base no WhatsApp. Ontem tinha 800 visualizações, hoje tem 3.000 visualizações. A live foi terça. Então, o conteúdo que estava morto, a gente ressuscitou, ressignificando ele, né? Porque ele fica... você facilita a vida da base, né? Não vai ter que... A pessoa quer saber lá de gratificação. Ela não vai ter que assistir a live inteira, né? Para chegar lá. Dividimos porque no YouTube, quando tu faz nos comentários, a minutagem ele já divide automático. É bem prático de fazer, inclusive. Está divididinho aqui, ó. Esse trecho é progressões e promoções. E sigam a gente no Twitter também, de vez em quando a gente viraliza com assunto sério. Tipo, esse rolê dos estudantes do Paraná tá bem massa. Não é um negócio diretamente com a nossa base, super envolve, mas a gente conseguiu furar um pouco a bolha, bastante a bolha, com algumas publicações principalmente fora do Paraná. O Twitter é uma ferramenta muito legal para tu dialogar para fora da tua bolha, literalmente, assim, porque às vezes a gente não consegue no Twitter chegar nos professores do Paraná que não estão no Twitter, em grande maioria nem usam a rede, mas a gente vai para fora do estado. Gente, era só isso, assim, ideias meio soltas, acabei fazendo rapidinho de manhã, mas mais para mostrar mesmo o que a gente anda fazendo de diferente. É isso. Muito obrigado pelo espaço.
Obrigada, Luiz. Bem legal, né? O pessoal do Zoom ali também está pedindo, Luiz, se tu puder mandar esses slides para a gente mandar para todo mundo. Tá? A ideia, nós vamos criar um drive com todas essas apresentações e mandar ali no grupo de seminário para todo mundo, tá? E eu achei importante porque, assim, eu sou super fã do trabalho do Luiz. Ele foi assessor de imprensa também do CEPERS, sindicato, que é o Sindicato dos Professores Estaduais lá do Rio Grande do Sul. E, para mim, a comunicação do CEPERS era uma antes do trabalho do Luiz e outra depois, assim. Então, é nessa linha, né, dos criatividade, pensar outras formas, enfim, que a gente pode estar trabalhando melhor aí a nossa comunicação. Dá-lhe aí, Nájila. Certo, certo. Agora eu ligo. Errando aqui não vale a pena. Então, vamos lá, gente. Agora vamos falar um pouquinho sobre memória e transmídia na comunicação sindical. Agradecer ao companheiro do Rio Grande do Sul. Eu anotei várias coisas, excelentes dicas mesmo, adorei. Obrigada. Vamos agora, então, falar um pouco sobre a importância do website para a difusão, organização e registro histórico dos movimentos sociais e o site como articulador de estratégias transmídias da comunicação. A gente está deixando o site um pouco de lado, né? As redes sociais vão nos sugando, nos sugando, nos sugando, e a gente acaba esquecendo um pouco do site, o que não é bacana. Falando primeiro um pouquinho sobre memória, eu trouxe essa frase aqui do Benjamin, que os colegas da comunicação conhecem bem, né? Um autor da Escola de Frankfurt, muito lido na nossa área, e que fala muito sobre memória e esquecimento. Então, o Benjamin diz o seguinte: o dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador, convencido de que nem os mortos estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. Então, esse alerta para a gente lembrar que quando a nossa classe não conta a sua história, outros vão contar pela gente, sempre. A história oficial não vai, né, não vai deixar de existir. E nessa história oficial, até os mortos, até o nosso passado, até as nossas tradições, elas são recontadas de uma outra forma. Por isso, a memória é extremamente importante e a nossa obrigação constituí-la nos sindicatos. Eu fico super feliz quando eu olho aqui no auditório e vejo os cartazes ali contando um pouco da memória, das lutas docentes, né? Porque a gente precisa de ter a nossa memória. A história oficial não vai ter, não vai contar a história do nosso lado, né? A história dos de baixos, como diz o Raymond Williams. A gente precisa ter história contada por mulheres, por negros, por trabalhadores dos sindicatos. A gente precisa ter história contada com esse perfil. E nesse contexto, é essencial que os sindicatos façam isso, preserve a memória do que está fazendo e resgate a memória do que foi feito, né, antes, se por acaso se perdeu, ou não foi ainda digitalizado, ou não está catalogado com as tecnologias que a gente tem no momento, que estão sempre, né, aumentando, ou mudando e tal, enfim. Então, a questão da memória no site, que é o assunto aqui em questão, ela é super importante. O site, acho que eu passei não. O site, ele é a casa, né, do sindicato, é a sede do sindicato na internet. É um local que deve ser legal, deve acolher bem quem chega ali, deve ser claro, fácil de encontrar. Já pensou você procurar uma sede no mundo real que você não acha endereço? A mesma coisa o site, né? Tem que estar ali bem fácil de encontrar. Se você tiver tudo incluído, vai ser mais fácil ainda.
E você tem que ter um cuidado com ele em relação à memória mesmo. Por exemplo, não alterar a data de foto. Às vezes a gente tem a tendência a mudar alguma coisinha, fazer recursos de edição profissionais. Tem site que, pela estrutura dele, de arquitetura da informação, não tem data, não tem hora, não tem quando foi postado. E, às vezes, o site é tão arcaico que a gente acaba assim... Por exemplo, um exemplo que eu tenho assim de ter que fraudar a data do site para você ter um resultado imediato e você acaba estragando a memória daquela situação. Por exemplo, uma eleição do sindicato. Você tem 3 chapas. Você só pode pôr, você só tem 2 destaques no site, ou 3 destaques no site, aí você está com as 3 chapas ali. Mas se você colocar uma matéria nova, uma chapa cai. Então, você fica com destaque de 2 chapas e a matéria nova. A terceira vai brigar, vai querer o mesmo espaço de projeção que as outras 2 que continuam no site, certo? Então, o que a gente faz? Muda a data daquela terceira para um dia a mais, para poder continuarem as 3 lá, ou coloca 3 outras matérias de uma vez para caírem as 3 juntas. Você acaba mudando data, alterando ali. A gente precisa ter sites mais funcionais, que você possa colocar, ter 3 ou 2 manchetes, para você não, ou uma, não ter o problema de alterar a data e depois na memória, você achar que um evento aconteceu um dia antes, um dia depois, certo? Assim, gente, acho que está tranquila essa parte, né? Eu vi aqui, estava até perguntando para o Fernando, que nas matérias da Unicamp, só para citar um exemplo, a gente tem desde 2015 no site, ele já me falou que tem um processo de migração de conteúdos anteriores, que tem digitalizado já boletim da década de 90, né, Fernando? Que eles estão migrando conteúdos de outros sites, porque a gente às vezes muda o tipo de material, o WordPress, que você fez de um outro sistema, e aí o site novo você não consegue converter automaticamente. Então, a gente tem esse cuidado também, de quando for criado o início, já fazendo um sistema mais universal, a gente fica refém, né, do WordPress, de alguma coisa, mas você consegue, depois que você resolver expandir o site, aumentar, mudar a cara dele, usar novos recursos tecnológicos que entram toda hora, fazer uma migração sem perder o conteúdo, ou sem ter que fazer isso manualmente depois, que é algo que exige gente para fazer, e que às vezes a comunicação está tão atolada de um monte de coisas que não consegue incluir, né, no dia a dia. A preocupação de você ter matérias desde 2015 já é muito bacana, já é uma memória aí de quantos anos, né? 7 anos que você tem. Mais legal você conseguir incluir tudo desde o início do sindicato, lá os 45 anos de história. É complicado digitalizar tudo isso, lógico, mas você pode, através de matérias que vai se fazendo, ouvindo gente que participou, revistas, enfim, tem outras formas de se garantir essa memória. Livros, né? Tem sindicato que edita livros também. Citei o exemplo de um outro sindicato, da ADUFRJ, também você contar a história dos sindicatos ali no início, ter esse momento do quem somos, contar a história direitinho, dizer a que o sindicato veio, quem que participou, diretorias antigas, enfim, a gente facilitar que quem tenha interesse conheça a nossa história, consiga chegar. Por que tem esse nome? Por que tem AD de Associação dos Docentes, se já é uma seção sindical ou um sindicato isolado? A gente precisa contar essas histórias. Por que foi a associação de docente não começou como sindicato, né? O que tem de impacto da ditadura nessa nomenclatura, das lutas que existiam? Então, a gente precisa contar as nossas histórias ali, e o site ajuda muito nisso, porque o site é, como eu falei, é a sede do sindicato no mundo virtual, onde estamos muitos de nós, quase todos nós. Então, é preciso usar esse site para agregar essa história o melhor possível. Eu falei da campanha do MST, de manhã, né, gente? E coloquei o site aqui, porque eles fazem muito, tá vendo? Olha, o MST, quem somos, nossos símbolos, nossa história, nossa produção, educação do MST. Ou seja, é uma história contada não só com datas e números, mas uma história contada com ideologia, com que é a simbologia deles, o que é importante para eles,
né, de símbolo, nossos símbolos, olha que bacana. O que não é simbólico na nossa vida, né? Por que a bandeira? Por que a enxada? Por que o machado? Por que a luta pela terra nesses termos? Então, assim, acho super importante a gente ter esse tipo de padrão de contar a história. Eu não conheço nenhum sindicato tão grande assim, tão bem organizado. Outra coisa interessante também, a gente reavivando a nossa história como tradições passadas e ressignificadas sempre no nosso contexto, no nosso momento. Stedley fala sobre o significado para o MST da exposição Terra, há 25 anos. Quem lembra dessa exposição? Esse livro icônico, né, do Sebastião Salgado. Eu acho assim super bacana, essa matéria saiu agora, em abril, e ela ressignifica aquela exposição antiga de 25 anos atrás, que foi o que praticamente colocou o MST assim, quer dizer, com todas as lutas no mundo das artes, na agenda internacional de arte, esse livro foi um marco, né? E se contar essa história hoje, da importância que foi, e criar o significado, conseguir fazer essa passagem, você recoloca tudo isso em discussão e de uma forma bem bacana. Nájila, posso só fazer um comentário? Claro, vários. Ontem eu falei, né, que a minha monografia foi sobre o jornal do MST. E eu acho que o MST é um exemplo assim, muito importante em termos de investir em comunicação, porque na primeira ocupação que foi feita do MST, que foi lá no Rio Grande do Sul, já saiu um boletim informativo. Tem alguém com áudio ligado? Não, lá em cima. Já saiu um boletim que foi feito junto com o Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, que era o Boletim de Solidariedade à Ocupação da Fazenda Anone, né, que era um boletim levado para a sociedade para conseguir apoio, porque eles ocuparam e foram cercados, né, pelo Exército, foi ainda durante a ditadura militar, então eles precisavam de todo tipo de apoio, desde comida, apoio político, enfim. Então, nesse acampamento já surgiu o boletim. E no primeiro congresso realizado pelo MST, eles já aprovaram a Secretaria de Comunicação e o Jornal Sem Terra. Então, o Jornal Sem Terra ele já vem desde o início do movimento, mesmo sabendo que a grande base do MST era analfabeta na época. Tipo assim, para que tu vai fazer um jornal para uma base analfabeta? Só que o jornal ele ia para os acampamentos e ele era lido em roda. Tipo, quem sabia ler, né, lia o jornal e as matérias eram discutidas. E aí eu lembro da música, né, da Maria Bethânia, que ela fala, eu quero aprender a ler para ensinar aos meus camaradas, né? Então, era isso, o jornal ele era utilizado como formação mesmo para o cara que está lá acampado no Rio Grande do Sul, saber que lá na Bahia, lá no norte, também está rolando um acampamento e eles estão vivendo as mesmas situações, e isso foi criando o corpo de movimento, né? Depois foi criada a revista Sem Terra, enfim, veio as redes sociais, que também está sendo muito bem usado, né? O Instagram, enfim, pelo MST. O próprio Brasil de Fato, né? Que foi muito o MST e Via Campesina, enfim, que fomentaram essa discussão para criar o Brasil de Fato. Então, o movimento sempre teve a comunicação central, assim, né? Para o crescimento. Eu me lembrei aqui, falando em MST, eu trabalhava na Carta Maior, mais ou menos em 2015, aí não sei, no governo Dilma, talvez um pouco antes, um pouco depois, e eu fiz uma matéria de resgate, era memória da ditadura, da Direta Já, alguma coisa assim, e uma das matérias de uma série que eu fiz era sobre aquele protesto, aquela passeata pelas Diretas Já na Praça da Sé, em São Paulo, que a Globo reportou como sendo aniversário da cidade, né? Como se as pessoas estivessem ali comemorando o aniversário de São Paulo, porque não queria falar em Diretas Já, era alinhada com a ditadura, e aí precisava dar um motivo por São Paulo ter parado com tanta gente na rua. E aí foi comemoração do aniversário da cidade. E é um dos casos emblemáticos de mídia, de como quando a mídia mente, cria suas fake news também, né?
que é muito grave. E foi uma matéria bacana, tinha tempo que não se falava do assunto, talvez, pouca gente sabia dessa história, embora até o finado, como chama? Esqueci o nome agora, o dono da Globo, que morreu. O Roberto Marinho, olha, esqueci esse nome, que bom, né? Vai com Deus, subiu, tchau. O Roberto Marinho admite isso em entrevista, antes de morrer, obviamente, não foi, né? Mas, assim, é uma história que é pouco contada e pouco conhecida, então essa matéria repercutiu muito, inclusive foi muito lida na página do MST, ela repercutiu em muitos canais de esquerda. E eu estou contando isso para a gente ver como é importante relembrar a memória, porque quem está vindo não conhece aquela história. E quem viveu, às vezes, a época da ditadura, não teve acesso a essa informação. Está achando até hoje que era aniversário de São Paulo, né? Que aquela manifestação era em relação ao aniversário de São Paulo. Essa história não é tão contada. Ou essa exposição do Sebastião Salgado lançou o MST num outro nível, um outro fórum, em outros países que ele ainda não era tão conhecido. Naquela época, o MST estava começando aqui a conquistar um caminho assim mais claro, né? Já era muito, apanhava muito da imprensa, mas estava conquistando a simpatia da população de alguma forma. Então, é bacana a gente lembrar que a gente tem que fazer nossas matérias de memória, seja no veículo que for, inclusive os cards, marcar os dias importantes, as datas importantes na internet e fora dela, né? É bacana ter livro também, lançar tudo que a gente puder, em todos os meios, cartazes, onde for possível marcar. A gente precisa da nossa história muito. O MST faz isso bacana também, ele recupera uma das histórias que eu mais gosto, que é a de Canudos, né? Que a gente sempre conhece aquela história de Canudos como um louco fanático, arrebatando um monte de louco fanático pelo sertão para brigar com a República, tão bacana, né? Uma gente doida que defende a monarquia. E o MST conta a história como um povo revolucionário do sertão, que cria uma sociedade alternativa onde mulheres, pasmem, pudessem ter casa, ser proprietárias de casa, cuidar dos seus filhos sem depender de homem, de marido. Então, assim, dá um outro sentido, uma outra visão sobre um fato histórico. Isso é importante, a gente saber a nossa história de outros pontos de vista que não seja de quem está lá em cima, dando ordem, que não seja exatamente da história oficial. Nós já falamos dessa parte de manhã, né, dessa campanha, que eu acho que foi um exemplo super legal, principalmente porque usou essa questão da hashtag, que é uma tendência mesmo de indexador. Eu acho que é bacana a gente pensar e fazer campanhas nesse sentido, assim, para ter mesmo uma aproximação e o engajamento das pessoas e uma necessidade de recuperação da nossa história. Quando a pessoa conta a experiência dela com o MST, toda a rede dela vai ver. Não fica só na página do MST. Não é só quem curte a parte do MST que vai ouvir falar dessa história. É você colocar as pessoas como líder de opinião, né, como intelectual orgânico, para poder fazer aquilo movimentar. O ANDES soltou recentemente, o ANDES é o Sindicato Nacional dos Docentes, para quem não sabe, um caderno, uma publicação impressa e também online sobre a luta sindical a partir das greves do ANDES ao longo da história. Está tendo uma discussão agora se vai ter greve ou não no governo Bolsonaro, porque não tem aumento, não tem reajuste, não tem conversa, e tem uma cobrança de 19%, se não me engano, de reajuste emergencial. E aí os técnicos das universidades, parte deles já estão em greve, e tem a discussão se os docentes entram ou não, e é uma discussão que sempre tem um assunto. A greve não é o único instrumento de luta, a gente precisa, né, ter novos instrumentos. E aí, de outro lado, aquela história, olha, greve não é o único instrumento, mas é o que tem funcionado, é o que a gente tem conseguido garantir. Então, eles soltaram uma publicação para dizer assim, o que a gente já ganhou com greve na história, né, do movimento docente. E aí tem lá tudo que foi fruto disso. Também é um resgate da história deles. Esse é um card que eu fiz
para a questão cultural, não tem nada a ver com o sindicato, mas ele traz um dado importante que os governos agora exigem para aprovar lei de incentivo à cultura, estadual ou qualquer uma delas, lei Aldir Blanc, tudo isso que a gente reivindica na cultura, né? Que é você ter o ano da publicação junto com a data em qualquer que seja o produto de comunicação que você faça. Por quê? Porque isso cataloga depois a memória e fica mais fácil de lembrar. Então, é algo que os governos pautaram, que os movimentos culturais pautaram, e os governos tiveram, né, que assumir nos estados, eu não sei como é federal, mas em vários estados, todos os que eu conheço, inclusive, é feito assim, federal também é feito assim. E a gente pode usar uma ideia interessante para os nossos cartazes. Parece loucura, mas colocar ali o ano, a data, isso depois facilita a nossa vida. Quantas vezes em centro de memória de sindicato que eu já trabalhei, ou antes mesmo tem um grande, você acha um cartaz fantástico e não tem ideia de que ano aquilo aconteceu. Você acha aquela foto fenomenal e não faz a menor ideia de quando ela foi tirada, de que cidade é aquela, que lugar, quem são aquelas pessoas. Então, assim, o ano já ajuda, te dá uma referência, pelo menos você pode ir lá na ata, ver se você consegue descobrir quem estava na mesa, né? É uma pista para o nosso trabalho de recuperação grande. O site integrador da presença digital, já falei um pouco disso, mas essa questão é a nossa sede no mundo virtual. Precisa estar ali, precisa ser bonito, ser sedutor, para a gente ter vontade de navegar por ele, precisa ser fácil de ser encontrado, né? E aí, de forma bem prática, a gente precisa ter um domínio bacana para o site. Não adianta você ter um nome que ninguém vai saber como encontrar. A gente até que com as nossas siglas consegue ter nomes fáceis de registrar domínio, com .org e tal, mas tem sites que se repetem, que o nome é o mesmo de um estado para o outro, ou às vezes a mesma categoria na cidade. Você tem brigas, 2 sindicatos dos professores, então é bom pensar num nome que vai chamar, que vai ser atenção, e usar, se preciso for, outras terminações que não sejam o .org, como .com, .com.br, tem .net, tem até .love, se você quiser fazer uma história de amor com a categoria, enfim, tem várias alternativas aí para ficar com um endereço fácil de ser encontrado e até chamativo, se for o caso. O template é super importante, que é essa cara, né, que o site tem. Como é que é a cara que eu vou ter na internet? Com que tecnologia que eu vou fazer isso? Então, a gente tem já prontos, os sites prontos, que você pega e monta ali, tipo o Wix, Blogspot, mas que tem alguns recursos limitados. Ele é fácil de você fazer ali rapidinho, colocar. Quem usa? Blogspot ou Wix como site do sindicato? Você usa? Não? Oi? Entendi. Eu atendo um sindicato que usa, ele é amarrado, né? Assim, você não consegue expandir muito, mas te dá recursos rápidos. É bom para fazer para um evento, para um hot site, para algo que você não precise, que seja memória para o resto da vida. É legal fazer um site com template próprio. Aí, esse é o site do sindicato que eu uso, o Wix, opção deles lá, né? E funciona bem, é bonitinho, aparentemente você consegue fazer tudo. Aqui não é o site, mas tudo bem, é isso mesmo. E isso aqui, por exemplo, a gente consegue comprar templates prontas que vem em pacote de 10, de 20, com $50. Então, às vezes, o investimento vale a pena. Você vai ter algo que você consegue mudar ali, você pode pôr mais uma foto ou menos, customizar do jeito que você precisa, mas uma arquitetura profissional a baixo custo na internet. Algo que eu acho que todo mundo já pensa, mas não custa dar uma lembradinha, é a responsividade do site, né? Ele tem que ser responsivo, ele tem que ter uma cara para o computador, uma para o PC, outra para o notebook, outra para o celular e outra para o tablet. É algo bem batido, mas é algo que dá problema, gente. Falar em responsividade na hora que isso implica custo, tem gente que não aceita, não. Não, vamos fazer só para o celular, que hoje todo mundo usa celular, e é verdade. 80 e poucos %, na média, aí, usa o celular mesmo. Mas aí você fala de docente, de servidor, de categorias que têm acesso fácil ao computador, trabalham com isso o dia inteiro.
Isso despenca. Então, assim, também não é um investimento tão caro você ter mídias responsivas. Vale a pena investir, porque pode mudar, sim, de uma categoria para outra, de quem vai entrar para outro. Indexação nas plataformas de busca é algo muito importante. Assim, é chato, mas tem algumas regras de como o Google, da mesma forma que a gente tem aquela coisa de driblar o algoritmo no Facebook ou no Instagram, também tem no Google. Ele segue regras para colocar você para cima ou para baixo, para te levantar ou para te derrubar. Uma das regras é a forma de indexação. E uma das dicas é que o nome do sindicato ele tem que estar casadinho, certinho, para funcionar bem, com a descrição do sindicato. Então, por exemplo, se eu coloquei FENAJUDE, Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário nos estados, e embaixo na descrição eu falar a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário no estado, parece repetitivo. Nossa, eu tenho pouco espaço. O Google adora. Ele entendeu que o título e a descrição falam da mesma coisa, que você reforça um com o outro. Isso ajuda na pontuação do seu site. Então, quando a pessoa coloca lá Sindicato de Trabalhadores do Judiciário, vai aparecer mais esse do que algum outro, FENAJUF, por exemplo, de federais, ou outro estadual. Ele vai primeiro nesse, porque esse está com a indexação certinha. Então, vale a pena a gente dar uma olhada como é que o meu site do sindicato está indexado no Google, né? O que eu posso fazer para melhorar essa indexação? As minhas editorias que aparecem ali, ela fala da gente, ó, quem somos, já começou a Federação Nacional, fala de novo. Então, assim, ela fala, FENAJUDE convoca congresso, também fala. Então, a gente tem essas indexações de uma forma bacana para ajudar o algoritmo a nos fazer aparecer? Vale a pena dar uma olhada. As técnicas de SEO, ou em português, que é a sigla em inglês, para otimização para mecanismos de buscas, para você fazer o mecanismo de buscas, ir buscar seu site. Notícias Gerais era um site pessoal que eu tive, teve vida curta, foi 1 ano e meio só agora durante a pandemia, mas eu aprendi com ele como nunca, assim, de testar várias coisas, e algo que eu aprendi é que a otimização ela é real e faz muita diferença. Né? O site numa cidade, eu já falei, igual São João del Rei, onde eu moro agora, que tem menos de 90 mil pessoas, conseguiu atingir 400 mil de visualizações únicas. E como é que a gente fez isso? Com uma questão muito técnica de técnicas de SEO, assim, muito técnica mesmo. É um conjunto de estratégias para você fazer esse site ter visualização no Google, que inclui classificações, editorias, hashtags, tamanho do título, descrição da foto para pessoa com deficiência. Então, você tem que imaginar que quem é cego vai ver aquela foto pela descrição dela. Então, você tem que fazer uma descrição real e direitinho, não para quem está vendo, para quem não está vendo. Um auditório cheio, bonito, novo, com cadeiras vermelhas, em que tinha aproximadamente 30 pessoas espalhadas, usando máscara, não sei o quê, respeitando um certo distanciamento, sabe? Fazer uma descrição bacana, com tempo, com paciência. Isso aumenta a sua pontuação lá para cima. Tem também uns plugins que a gente usa para poder medir como é que a gente está fazendo, como é que a gente está lá no ranking do Google, se aquele título está bom, se a matéria que você vai publicar está bacana. E um desses plugins chama Jetpack, que é o que eu uso aqui. Ele mostra, inclusive, ó, como é que fica a minha manchete existe relação entre machismo e consumo de carne? Uma pergunta da matéria. Ele me mostra aqui como é que fica isso no Google, na busca do Google. Se eu cortar a carne, não aparecer, o título estiver muito grande, eu já despenco na pontuação dele. Se não estiver falando do mesmo assunto no bigodinho, nessa frasezinha embaixo, eu já despenco na pontuação dele. Então, eu tenho que colocar algo que caiba dentro do tamanho da busca do Google e vai aparecer aqui. Aqui apareceu, coube inteira. Então, beleza, minha pontuação vai ser boa. E no Facebook, coube, ó, certinho, mas uma letra já ia despencar a minha pontuação, eu ia ter que diminuir alguma coisa.
ia ter que tirar o consumo e colocar, existe relação entre machismo e carne e churrasco? Você vai procurando a palavra, vai vendo os toques até você caber ali, para poder dar certo. Depois, por fim, o Twitter. O Twitter, pelo menos por enquanto, eu não sei, depois da conversa de ontem, você pode fazer a manchete no tamanho que for, que ela aparece ali. Ele é o mais bonzinho dos três. Então, é mais fácil pontuar pelo Twitter do que pelo Google, pela busca do Google ou pelo Facebook, que significa Instagram também, né, gente, de rebarba. É bem técnico, é bem chatinho, mas funciona tanto, vale a pena dar uma olhada nessas técnicas. Aí, ó, aqui do lado, vocês podem ver, com óculos contrário. Tem vários caráteres, o link permanente, categorias. Você coloca, quanto mais categorias você coloca, por exemplo, essa matéria aqui, ela é o quê? Ela é uma matéria de social, de cidades, de comportamento, de consumo, enfim, tudo que você marcar ali de categoria que ela se encontra ajuda as pessoas a encontrar essa matéria depois. As tags, a mesma coisa, tem a ver com feminismo, com machismo, política sexual da carne, que é o nome do livro, que fala do assunto, veganismo, enfim, você coloca ali tudo que tem a ver para encontrar. Imagem destacada, você tem que fazer essa descrição de imagem que eu falei. Resumo, tem que ter um resuminho da notícia para quem procura, para quem quer ouvir, e aí vai, uma série de outras técnicas aí. Por exemplo, eu entrei aqui no dia 11 de maio, quando eu estava fazendo essa apresentação deste ano. O site não circula desde maio do ano passado, tem um ano mais ou menos. E essa matéria aqui, Opulência e Barbárie, conheço a maior fazenda de escravos da América Latina, ela estava em primeiro lugar nas buscas. Eu falei, gente, essa matéria saiu em 2020. Em março de 2020, né? Por que essa matéria ainda circula tanto? E aí eu fui vendo, ela está muito bem indexada, é um assunto interessante, ela ainda consegue ter 4, 5 mil visitações por mês, mesmo o site não estando funcionando, porque ele continua na internet. Como outras aqui, por exemplo, uma matéria sobre machismo, sobre feminicídio, outras sobre o trem de doido lá em Barbacena, que levava as pessoas para o hospício, enfim, matérias de interesse geral, mais atemporais, que bem indexadas continuam rendendo visualização, mesmo o site não estando operando. E matérias que a gente pode fazer nos sindicatos da gente. Esse era um site com conteúdo de esquerda, né, com matérias para poder, do nosso campo, claro, e matérias que a gente pode fazer no nosso... Por que não? Essa semana foi dia de saúde mental, a gente não pode discutir a reforma manicomial, a gente pode falar disso, antimanicomial, né, gente, de preferência. A gente pode falar de todos esses assuntos no nosso sindicato, e são assuntos que rendem, que a gente consegue atingir para muito além. Tem matéria dessa daqui, se você for ver, deu 100, 150 mil visitações únicas, né, de uma pessoa, e continua hoje ainda rendendo com o site parado há 1 ano. Bom, agora para encerrar aqui as estratégias transmídias, né? O site como integrador dessas estratégias. Quando a gente pensa em transmídia, não tem que ter um caminho certo, não tem que começar pelo site, mas o site ajuda muito como um lugar que você pode colocar várias mídias diferentes, a você fazer essa integração, né? Você pode pôr vídeo, você pode pôr texto, você pode pôr o print da revista, você pode pôr um livro, pode pôr foto, enfim, pode pôr game. Então, o site ajuda muito a gente a colocar, a fazer uma estratégia transmídia. Mais que outras, né? Nós temos 3 possibilidades aí no mundo da internet, segundo as pesquisas, os estudiosos da comunicação. A primeira, no primeiro momento nosso lá de internet, era a multimídia, né? Você tinha ali, vamos colocar o site, que você entrava num hiperlink e ia, por exemplo, para um podcast ou para um vídeo. Você voltava no site e você ia, por exemplo, para um impresso, para uma foto, um álbum de foto. O site era o local de entrada e ele que fazia a conexão pelos hiperlinks com as outras mídias que você tinha,
né? Num segundo momento, já com a evolução, a gente passou para o que se chama de cross-mídia, que é um conteúdo igual em várias mídias, porém adaptado para cada uma. Então, você tem o textão no site, aí você dá uma adaptadinha nele, coloca uns emojis, diminui um pouco, põe no Facebook, aí você tira o link, coloca no Instagram, coloca mais uns emojis, um negrito e bota no WhatsApp, vai-se embora, não é isso que a gente faz? É o cross-mídia, mas o conteúdo é aquele mesmo. E aí a proposta é que a gente use hoje o transmídia, que são conteúdos diferentes para mídias diferentes, mas que se cruzam. Você vai fazer uma campanha falando sobre mulheres na ciência que inspiram. Um mês depois, você vai lançar um filme sobre mulheres na ciência. Um não tem conexão com o outro, pode ser visto completamente isoladamente, mas tem tudo a ver. Um conteúdo reforça do outro. E você tem matéria no site, você lança uma revista, depois de um tempo você lança um livro, enfim, música, o que você quiser, jogos, né, online. O transmídia, ele faz uma integração completa e que cada uma dessas coisas que você vê, você pode voltar para outra sem ter que necessariamente passar num site. Mas o site te ajuda, te dá suporte para tudo isso. Olha lá, esse desenho aqui. E aí, como exemplo, eu vou citar a campanha aqui do Observatório do Conhecimento. Não sei se vocês conhecem, se eu já falei disso aqui, se não, vale a pena dar uma olhada na página na internet, nas redes sociais. É um coletivo que abriga associações docentes e que faz campanha principalmente em relação à ciência e à educação, um trabalho bacana. Então, em março, mês da mulher, foi lançada essa campanha. Quer saber um pouco mais do histórico das mulheres da ciência? E aí falava de mulheres e apresentando quem era cada uma. Durante o mês, os cards foram saindo nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Várias associações, sindicatos docentes compartilhavam e tal. Quando foi agora, em abril, começou a sair nas redes sociais vem aí um documentário sobre o assunto, sobre mulheres na ciência, está chegando, né, nas redes. Depois você tem o lançamento do filme num cinema lá em Brasília, na universidade lá em Brasília, com alarde, foi num hotel em Brasília, num grande evento e tudo. Depois você tem matéria sobre o lançamento no site, matéria na mídia também. Depois, uma semana depois, você já tem um TBT lembrando daquele lançamento nas redes sociais. Estava falando do filme, você desceu para o site, você veio para as redes sociais de novo. E vai ter mais, porque o filme ainda vai ser lançado aqui, vai ser lançado em várias cidades do Brasil inteiro. Lembrando dos filmes, aqui, dia 22, lá em São João del Rei, se eu não me engano, é 28. E tem uma agenda no Brasil inteiro, eu sei que está marcado, que eu vi na internet, em Pernambuco. Enfim, a ideia desse filme é passar nas escolas públicas para estimular as meninas, as crianças, a poderem sonhar em serem mulheres da ciência, né? Que é um espaço muito masculino. A gente acha que tem muita mulher na universidade, tem muita mulher pesquisadora, mas vai lá ver na Índia quantas mulheres fazem pesquisa em ciência dura, né? Quantos em cargo de chefia. As mulheres pesquisadoras ainda são minoria e não ascendem na carreira como os homens. Então, a gente precisa motivar as crianças, as meninas, desde cedo, a buscar esse espaço, como o nosso feminino também. E o filme tem esse propósito, é muito bacana. Ele foi financiado pelo Observatório, que é financiado pelas sessões, né? Como a do Unicamp. A Silvia já foi a presidente, né? Ou é ainda? Com isso. Aí. É muito bacana a iniciativa, vale a pena. Acho que isso vai ser liberado depois nas redes desses lançamentos todos, e aí abre para todo mundo olhar. Só dá uma olhada lá no Observatório. Antes da pandemia, acho que foi o último ato meu antes da pandemia. Ah, mentira, o último foi em Brasília. Foi antes do último, o penúltimo. Eu fui dar um curso com a Cláudia em Sergipe, um curso desses de comunicação sindical que a gente faz para o Sindicato dos Professores lá.
E eles estavam lançando, ou estavam organizando para lançar o segundo filme longa-metragem do sindicato. O primeiro foi esse aqui, Abraço, né? A única saída é lutar. É um filme longa, feito pela categoria. Os atores são os professores da categoria e eles amam, levam a família inteira para o cinema para assistir. É super bacana. O filme passa no maior cinema da cidade, cinema de rua ainda, que tem lá em Aracaju. É super, super bacana a iniciativa deles. Deu certo, toda semana do Dia do Professor se repete, aí eles já fizeram o segundo. Eu vou tentar passar, tá? Ok. O meu tá aí. Vamos ver de outro jeito. Eu vou ser bem direta. Querem acabar com a nossa carreira. Ana Rosa, por que você não faz como a maioria das mulheres? Como assim? Por que você não fica em casa, cuidando do seu marido, dos seus filhos, da sua casa? Alô? 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 Mas que maluquice é essa? O governo enlouqueceu, foi? Não tem porquê o Estado alegar que o nosso plano de carreira ofende a Constituição. É política. É sempre política. Onde é que você estava? Na hora deles tomarem café. Porque aqui você não estava. A Justiça do Estado de Sergipe vai julgar na próxima semana se o nosso direito de mudar de nível é ou não é um direito inconstitucional. Temos que convocar a massa de professores. O tempo é muito curto para isso. Agora somos um só. Vocês estão perdendo tempo de vocês. Nós não estamos fora da lei. É a justiça. A gente nunca sabe o que passa pela cabeça deles. Que força a gente tem? Temos que lutar. Isso vai ser uma guerra, minha gente. Seu marido, cadê? Sou professor da rede pública do estado de Sergipe. Eu sei quem eu educo na escola pública. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Gente, por favor, qual o resultado do julgamento? Faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Gente, não é muito bacana? E agora eles lançaram o Carregadoras de Sonhos, agora em maio, no Dia das Mães. Enfim, são propostas transmídias mesmo, né, de ocupar várias mídias, inclusive o cinema. Aí alguns vão dizer, mas cinema é antigo. Não, gente, cinema emociona, cinema nos comove, igual música, igual várias outras artes, né? Então é bacana a gente pensar nisso. A gente estava falando, mas como comover a categoria? Um filme desse, né? Uma música, uma trilha bacana. O fato dos próprios professores participarem e levarem suas famílias e ocuparem espaço, chamarem seus amigos, já torna o filme um sucesso de bilheteria, uma categoria enorme, né? Que tem alunos que vão querer ver, que tem contato com muita gente. É muito, muito, muito bacana. E é isso que eu tinha para falar para vocês, assim, de memória, como o mais urgente aqui. Acho que agora dá para a gente continuar no bate-papo. Kátia, quer acrescentar alguma coisa? Essa coisa do cinema, né? A gente acha que, não, mas é muito dinheiro. Cara, não é tanto dinheiro, sabe? Se a gente for pensar em tudo que a gente faz e as possibilidades, é possível. Tipo, a gente está falando de um sindicato de professores do Sergipe, que deve ter muito menos dinheiro do que o sindicato de professores de São Paulo. Entende? Ou outros sindicatos, mesmo Curitiba, Rio Grande do Sul. É uma questão de priorizar, né? E o Fiuza, ele é um diretor que, enfim, ele vem, né, desse meio sindical, ele é envolvido com as causas, enfim, é um cara nosso, entende? Que trabalhou, assim, com os recursos ali enforcados para conseguir fazer esse filme.
E quem assiste esse filme, nossa, eu chorava. Só de ver ali o trailer, já me lembrei do filme e me emociono, assim, porque é muito tocante. Porque é isso, é uma luta que eles tiveram, uma greve, né, que, enfim, tu pode te contar de uma forma, com a linguagem sindical, ou contar dessa forma, através de um filme que realmente é um filme que reúne ficção e a história, mas está ali a história, está ali a greve, está ali o que foi feito, está ali o que estava sendo reivindicado, né? Então, assim, é muito potente. Tipo, é muito pouco, né? Se for pensar em tudo. Só falando para o pessoal do Zoom, como é seu nome mesmo? Como? Karine está contando que o sindicato dela fez um vídeo, 30 minutos, né? Um documentário de 30 minutos sobre a história do sindicato e gastou R$ 20.000 para ter uma base aí financeira disso. A Bárbara está dizendo aqui que o Sintese tem muito recurso, são 74 municípios. Bom, a Cidinha está perguntando, vocês comentaram sobre o uso de música nas publicações, como fica o direito autoral? Cidinha, querida, beijão para você, viu? Tem o seguinte, as redes têm um tempinho cada uma que você pode usar a música gratuitamente, dá para fazer um story com qualquer música que você quiser, não é problema. Se eu não me engano, no Facebook e no YouTube, são 16 segundos que você pode usar a música sem infringir direitos autorais. Isso é bacana, às vezes vem, vamos embora, que esperar não é saber, dá tempo. O resto da música só discutindo direitos autorais. Agora, a gente tem banco de músicas liberadas, que tem muita coisa boa. E a gente tem muito artista também do nosso campo que liberam as músicas, que criam músicas para a gente, que são parceiros. Lá em São João del Rei, acho que muitas cidades a gente tem universidade de música, então tem farto material bom, pessoas que podem fazer trabalhos para a gente tem que procurar um pouquinho. E tem bancos de dados, aquele vídeo da última hora que você precisa fazer, vê uma trilha nos bancos de dados que seja gratuita, código aberto, né? Como a gente faz com fotos, que a gente também não pode usar foto dos outros sem dar crédito, né? Nem nada na internet. A gente sai replicando, mas se a gente não compra, não contata, pelo menos o crédito a gente tem que dar. Eu acho que é mais do que justo e honesto. E música, a mesma coisa. Agora, a gente pode citar aqueles minutinhos que funcionam como uma própria propaganda da música. O Instagram, se não me engano, ele já coloca, já legenda a música, já dá o crédito, então é menos complicado de fazer isso. Ele mesmo já resolve. E as próprias redes já tiram do ar se você estiver infringindo os direitos autorais. Nesse exemplo, né, de músicos parceiros, pedi para o Léo colocar aqui um clipe que é de um grupo que chama Unamérica, lá do Rio Grande do Sul, é um grupo que já tem 38 anos, começou na década de 80, em 83, trazendo a questão da música latino-americana para o país, né, ali junto nessa época com Tarancon, também de São Paulo, e eles lançaram um disco agora que chama Canções para Tempos de Cólera, né, que são várias músicas nesse sentido de luta, e uma delas foi uma tradução para o português, uma versão para o português do El Pueblo Unido, Jamás Será Vencido, né? O hino chileno. E todas as músicas do Unamérica, por exemplo, estão aí para a luta, para serem usadas pelos sindicatos, pelos movimentos, de forma gratuita, né? Então, só pedir para o Léo botar ali o clipe. Abaixo. Se puder apagar a luz aqui.
Que vamos triunfar, avancem já bandeiras de unidade e tu virás marchando junto a mim e então verás teu canto e tua bandeira florescer à luz de um rubro amanhecer. Anuncia já a vida que virá. De pé cantar, o povo vencerá. Será melhor a vida que virá a conquistar nossa felicidade. E num clamor, 1000 vozes de combate se erguerão, dirão canção de liberdade, com decisão a pátria vencerá. E agora o povo que se ergue na luta, com voz de gigante, gritando em frente, o povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Ao pão, ao sul, unidos na luta e no trabalho irão, a pátria cobrirão, sua marcha vai, proclamando o porvir. De pé cantar, o povo vencerá, milhões agora impondo a verdade. Ardente batalhão em suas mãos, carregando a justiça e a razão. Mulher, com força e com valor, já estás aqui junto ao trabalhador. E agora o povo que se ergue na luta, com voz de gigante, gritando em frente, o povo unido jamais será vencido. 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 O povo
rádio. Por que você não colocou pelo celular? E aí você pode ouvir. E esse é um exemplo, né? Eu acho que a gente pode criar os nossos próprios clipes também, enfim, e criar músicas, né? Contratar algum músico, enfim, acho que nós temos muitas possibilidades. E agora vamos aproveitar o tempinho, a gente ainda tem 23 minutos do horário combinado. Olha, eu prometi cumprir, que eu ia falar pouco, hein, gente? Ó. E vamos abrir agora para o debate. Quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, aqui no virtual, vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Na verdade, é mais deixar um depoimento do que uma pergunta. Aqui nos 44 do segundo tempo, não poderia deixar de depoimento aqui. Primeiro, parabenizar a do Unicamp. Ligar seu Bluetooth, mano. A organização, né, do evento. E de todos que eu participei, esse foi o que trouxe mais informações assim diretas e objetivas em relação à questão da mídia social, que é uma coisa que dos últimos anos vem pegando, todo mundo tem dificuldade com isso, e de todos que eu participei, esse foi o que trouxe mais diretamente, abordou de forma clara e objetiva, e isso é muito importante, né, para todas as entidades, acredito, e para a gente especialmente. Em relação ao trabalho que a gente vem fazendo da dupla, a gente fica satisfeito porque nós estamos trilhando dentro de tudo que a gente ouviu aqui, de tudo que eu já participei de outros eventos, a gente vem formando um trabalho que está em sintonia com todas essas tendências. Pensando que há 4 anos, quando eu fui efetivado na comunicação da seção sindical, que é da Universidade Federal de Lavras, sul de Minas, a gente não tinha jornalista, a gente não tinha equipe. Eu fazia o jornal do Freela, acompanho a dupla desde 2000, mas a equipe passava diretoria por diretoria e há 4 anos atrás não tinha uma equipe. Eu fui efetivado e assim, a secretária que fazia a comunicação da dupla, tipo assim, aquela coisa só com passar mensagem no e-mail e eventualmente colocar algum anúncio de um evento que ia ter no clube no Facebook. Essa era a comunicação efetiva fora do jornal que eu fazia eventualmente em movimentos de greve e tal. Hoje a gente tem uma equipe, né, eu estou sozinho, efetivamente, mas a gente trabalha com o Pedro Ottoni, o Ricardo Pessetti, que inclusive tem um trabalho com o MST também, nessa parte de assessoria, trabalha toda a questão do tráfego de internet, da criação do design, dos cards, dos posts, e isso é muito importante para a gente. Eu fico na retaguarda, na comunicação direta com a base, a questão da resposta, do WhatsApp, a questão dos e-mails. Então, a gente hoje está no Instagram, está no Facebook, efetivamente, está no YouTube, e nós estamos com a diretoria hoje que tem dado resultado. Um exemplo disso que a gente orientou o presidente atual a estar sempre com o celular em mãos para fazer, em tempo real, toda a atividade, tudo que ele puder trazer de conteúdo para a gente jogar nas redes, ele tem feito. Ele está em Brasília hoje na comissão do Andes, comissão permanente, ali de frente ao Ministério da Economia, justamente na questão do salário, reajuste de 19,90%, que é só dos últimos 4 anos, reposição salarial.
E na semana passada já deu um resultado fantástico, porque o Paulo Guedes desceu a porta do Ministério da Economia, junto com o então ministro que tinha acabado de assumir Minas e Energia, para anunciar o processo de privatização. E o presidente Fernando, foi ele que discutiu com Paulo Guedes, aproveitou a deixa, interrompeu a fala, discutiu, isso aí foi para a mídia nacional, foi para o G1, foi para o UOL, sindicalista bate-boca com Paulo Guedes. Nós, logicamente, tem os vídeos originais, digou na rede, milhares de acessos. Então, assim, só um exemplo de como essa questão da rapidez, foi citado aqui, funciona e funciona bem. E a questão da equipe, né? Assim, sem equipe, trabalhando, dando suporte, não funciona a coisa. E com a diretoria em sintonia, o que está acontecendo hoje na sessão sindical. A gente impulsiona, sim, certos conteúdos, porque a gente quer furar essa bolha e não esperar simplesmente o orgânico para a coisa funcionar. Tem funcionado também. Então é isso. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando. Eu não gosto de falar muito em público. Falta ar. Não fico, assim, não é uma coisa que eu me fico muito à vontade. Mas eu não pude deixar o depoimento e agradecer mais uma vez a todos e parabenizar todo mundo que veio aqui presencialmente e quem está na internet. Tá bom? Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigada. A palavra é sua. Brima. A gente descobriu que é Brima, pelo nome inicialmente. É só uma colocação quase no apagar das luzes do encontro, né? Eu também não sou muito de falar em público com o colega. O encontro foi muito bom, especialmente em mostrar um universo que a gente convive e não se dá conta, né? A gente resvala em uma série de possibilidades, de perspectivas, e o dia a dia não permite que a gente pense sobre isso. Então, aqui a gente conseguiu pensar, né? Ver de conjunto e também ver que é preciso aprofundar uma série de coisas, né? Tem muitas possibilidades que a gente viu aqui que eu sinto que precisaríamos afunilar, né? Talvez pensar em coisas específicas, aspas, né? Alguns treinamentos que envolvam os diretores das entidades também, né? Como fazer uso de tudo isso que vocês mostraram aqui. Então, assim, parabenizar muito vocês pelo conteúdo, pela forma, né? Parabenizar a Unicamp pela possibilidade que nos deu e que a gente veja isso aqui como um ponto de partida para novas atividades que nos permitam avançar mais. Muito obrigada. Perfeito. Eu queria até aproveitar para dizer que nós também da NPC ficamos muito, né, agradecidos com a oportunidade. Foi um evento muito bom para a gente também, um retorno presencial que a gente sentia tanta falta, né, Kátia? E queria dizer também assim que a gente apresenta um mundo de coisas, né, de sugestões, de potencialidades, e mesmo sem ter resposta para todas elas, a gente falou em fazer filme, longa-metragem, né? É muita coisa mesmo. Não quer dizer que a gente vai conseguir fazer tudo isso num dia, voltar amanhã e segunda-feira passar a fazer filme, todas as redes, sites. Nunca foi essa a ideia. Se alguém sentiu assim, eu estou falando em relação a colegas que colocaram, né? Que fosse essa a ideia, não é. Estou falando que há possibilidades e com gente, com estrutura, com tudo isso, a gente consegue fazer isso. E há também a gente ter em mente que a gente tem essas possibilidades e na hora de pensar estrategicamente, porque como disse a Kátia ontem, jornalismo é sim um campo da ciência, um campo de conhecimento, e a gente tem que respeitar isso, que o jornalista não é um técnico que aperta botão, ele pensa, ele estuda, ele lê, ele teoriza, ele não decide que é melhor
melhor o Instagram do que o Facebook só porque ele acordou com essa ideia. Tem toda uma técnica nisso, porque às vezes a gente sente que, né, algumas pessoas não entendem isso, a gente não tem esse retorno. Então, assim, existe técnica, existe um trabalho, existe um estudo. Vamos respeitar isso nos jornalistas, esse tempo, e respeitar também o que eu disse como direito de errar, porque a gente não tem acesso aos algoritmos que eles têm, que a direita tem, que a assessoria do Bolsonaro tem. A gente tem que errar para acertar, para ver onde é que está certo, qual horário que é melhor, como é que a gente faz as coisas. Então, assim, queria agradecer enormemente a paciência de vocês também, né, de ficar o seminário todo, aí o pessoal do Zoom, de ouvir a gente falar aqui o dia todo. E tem ainda um tempinho, se alguém quiser fazer mais alguma, por favor. Boa tarde a todos e todas. Eu fiquei quietinha até agora eu resolvi falar nos 45 do segundo tempo, para dizer que eu não sou da imprensa. Olha só, aquelas surpresas, né? Assim, não sou da área, né? Não tenho formação na área. Eu sou diretora do sindicato aqui vizinho, Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, e sou trabalhadora da saúde. Sempre fui da saúde aqui na Unicamp, né? Minha formação é mais para a área da saúde mesmo, mas nessa última gestão me meti aí a ser também diretora e coordenadora da imprensa, junto com mais 2 diretores que também são da base, como eu. A gente está com as 2 jornalistas acompanhando também no virtual. Cadê a câmera que dá oi para elas? Fernanda e Teca, um abraço. Contratadas, jornalistas contratadas. Então, eu queria só colocar, assim, prometo não me estender, mas colocar aqui, eu fiquei muito grata assim, com o convite. Primeiro porque quando me propus a me meter na imprensa, né, a dar pitaco nessa área que não é a minha, é um desafio muito grande. Mas, por outro lado, eu me vejo, e aqui com essa experiência que vocês trouxeram, eu me vejo como uma pessoa que pode contribuir enquanto base até, né? Porque eu tenho muito mais o olhar de base, né, do meu sindicato do que um olhar mais técnico e por formação. Mas também preciso desse olhar técnico, preciso entender como fazer um conteúdo que vai atingir a minha base e todas as questões aqui mais técnicas que vocês trouxeram, que foram muito enriquecedoras, muito mesmo. O Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp ainda é bastante dependente do material impresso. Temos muitas críticas a esse respeito, acerca do material impresso, mas é uma opção nossa também manter e tal, porque a gente também valoriza esse corpo a corpo, né, essa entrega e tudo mais, mas estamos, de um tempo para cá, fortalecendo as redes sociais. A gente está no Facebook e no YouTube, também fizemos lives durante a pandemia e tem sido muito enriquecedor. Agora, com certeza, depois dessa experiência, desse seminário, temos muito a crescer juntos. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Só trazer aqui alguns comentários também do Zoom. A Josilane falou, gostaria de agradecer os organizadores, pois o conteúdo do seminário foi muito rico. Eu me sinto muito sozinha no meu trabalho e, para mim, jornalismo sempre se faz em equipe. Vocês me abriram várias janelas, me deram um respiro nessa profissão que estou há mais de 20 anos. Obrigada. E a Bárbara, o curso foi realmente muito bacana, ajudou a canalizar nossas angústias, espero que possamos construir juntas e juntos também. Obrigada, do Unicamp e NPC. Então tá, gente, coisa boa, né? Receber esses feedback. Queria chamar a professora Silvia, então, aqui, para fazer o nosso encerramento, ela que é a presidente da Unicamp e quem pensou, idealizou, né? E, enfim, fez nascer esse seminário. Obrigada, Kátia. Eu
fica difícil fechar alguma coisa tão boa, tão grandiosa como foram esses 3 dias, com certeza. Eu eu tenho certeza que houve acerto na proposição do evento, houve acerto na parceria com o Núcleo Piratininga de Comunicação, houve acerto no envolvimento do nosso setor de comunicação, houve acerto na chamada que fizemos e a chamada trouxe vocês até nós, aos que estão aqui e aos que estão online. A qualidade do que nós vivenciamos esses 3 dias é inquestionável. Acho que cada um pôde, na sua medida, na sua necessidade, naquilo que conhece, acrescentar saber, acrescentar desafios, né? E, principalmente, acrescentar a esperança do que pode ser feito. Acho que não é furar bolha, nós não precisamos furar bolha. A minha visão é muito clara nesse sentido. Nós temos que ter qualidade para atingir quem nós precisamos atingir, né? A nossa base, né? E fazer da nossa base a extensão daquilo que nós podemos e queremos dizer. Isso é fundamental, né? Nós, das universidades, somos responsáveis pela formação de sujeitos, né? Nós, da universidade, somos responsáveis por trazer a crítica à nossa população, né? E, através dessas formas que nós podemos hoje melhorar e atuar de maneira mais incisiva, é isso que nós podemos atingir também, né? Então, eu estou muito satisfeita, né? Estou muito feliz com tudo isso. Eu combinei com a Cláudia Santiago ontem, rapidamente, ela estava saindo para o aeroporto, que a próxima etapa é nós aqui da Unicamp, junto com o núcleo, a organizarmos um dia de avaliação do evento. Eu vejo como fundamental a avaliação, ela vai nos informar sobre os nossos acertos, e até mesmo por possíveis erros, né? Coisas que podem acontecer, mas sem um processo de avaliação forte, né, efetivo, a gente deixa de ganhar. E eu já me comprometo que o material de avaliação será encaminhado para todos vocês, para que vocês possam ter também, a partir desse material, na verdade, é uma conclusão do nosso evento. Então, o que eu estou dizendo é que ele não termina aqui, né? Ele vai seguir à frente com esse processo de avaliação. A Cristina, já hoje por 2 vezes, me colocou que ela quer, lá, ela se escondendo ali, que ela quer esse evento 1 vez por ano. A minha ideia, quando eu fiz a proposta, era de chamar do primeiro seminário, porque eu queria o segundo, né? E trazer isso como uma tradição para a Unicamp, porque nós temos, sim, condições de fazer isso, né? Ainda mais com essa parceria. Então, não sei quando será o segundo, mas eu ainda vou estar na diretoria por 2 anos, e eu garanto o segundo. Isso eu posso afirmar. E vou agradecer de maneira geral, né? Obrigada, Kátia, obrigada, Nádia. Obrigada a todos que estão aqui, nosso setor de comunicação, meus parceiros de diretoria, que, assim que eu fiz a proposta e apresentei um orçamento, eles prontamente me apoiaram, né? Baix, um prazer tê-lo aqui, né?
cumprimentando-a, eu cumprimento a cada um de vocês, a cada uma de vocês, né? A Bárbara tem um significado importante para nós no fórum. Eu respeito muito o seu trabalho. Então, uma homenagem para você. Enfim, eu acho que eu dei uma choradinha agora há pouco ali, né? Com o filme. Eu sou meio emotiva mesmo. E na medida que a gente envelhece um pouco, a gente fica cheia de coisas. A gente tem mais dores, né? A gente tem menos sono, faz parte do envelhecimento. E a gente fica mais emotiva. A gente lembra muito, e isso é extremamente importante, né? Da história. Eu me lembro de quando eu era mais jovem que eu ia em várias manifestações, né? E aí esse filme me trouxe à memória bons momentos. Eram momentos de luta. Não, nem todas as lutas nós ganhamos, mas da maioria delas nós saímos fortalecidos, né? E encorajados para a próxima luta. Então, eu acho que o nosso papel também é, de alguma maneira, juntar, porque juntos jamais seremos vencidos. Obrigada. Tenham todos um bom retorno para suas famílias. Obrigada. Tenham todos um bom retorno para suas famílias. Quando chegarem lá, abracem as suas famílias. Beijos, até a próxima.